Para suprir nossas necessidades energéticas, são consumidos vários compostos obtidos principalmente da alimentação: açúcares, aminoácidos, ácidos graxos. Alguns tecidos e células animais utilizam exclusivamente glicose, como é o caso do cérebro e hemácias. Para que o suprimento destes não seja interrompido, caso contrário, podem ocasionar sérias consequências, o organismo utiliza o processo de gliconeogênese para manter a oferta de glicose circulante disponível entre as refeições, por exemplo. Com o passar das horas após a refeição, a concentração de glicose circulante diminui, então o glicogênio hepático é degradado para manter a glicemia nos períodos entre as refeições e durante o jejum noturno. Contudo, a reserva hepática de glicogênio é insuficiente para a manutenção da glicemia por tempos longos. Mas espere, vamos lembrar os períodos subsequentes à ingestão de uma refeição. No período absortivo, há o consumo da glicose exógena circulante para o equilíbrio glicêmico. Com a remoção da glicose pelos tecidos, inicia-se o período pós-absortivo, em que a glicemia é mantida pela degradação do glicogênio hepático, mediante estímulo do glucagon. Entre 4 e 5 horas, ocorre a gliconeogênese, que se torna crescente e suplanta a glicogenólise. A gliconeogênese consiste na síntese de glicose a partir de compostos não glicídicos, aminoácidos, lactato e glicerol. Sabia não. Todos os aminoácidos, exceto lisina e leucina, podem formar glicose, e eles são provenientes da degradação de proteínas endógenas durante o jejum, proteínas musculares principalmente. São convertidos em alanina e transportados até o fígado. O lactato origina-se da degradação anaeróbica da glicose nos músculos e outras células. O glicerol é derivado da hidrólise de triacilgliceróis do tecido adiposo no período de jejum. A via metabólica em questão ocorre no fígado, mas também no córtex renal, em caso de jejum muito prolongado. Lembre que o hormônio que estimula esta via é o glucagon. Vamos entender agora as reações da gliconeogênese. A transformação de alanina e lactato em glicose inicia-se por sua conversão a piruvato por ação das enzimas alanina-aminotransferase e lactato-desidrogenase, respectivamente. A glicólise e a gliconeogênese compartilham várias enzimas, exceto em 3 reações nas quais diferem: de piruvato a fosfoenolpiruvato, de frutose 1,6-bisfosfato a frutose 6-fosfato e de glicose 6-fosfato a glicose. Na etapa de conversão do piruvato a fosfoenolpiruvato, catalisada pela piruvato quinase na glicólise, é substituída por 2 reações catalisadas pela piruvato carboxilase e pela fosfoenolpiruvato carboxiquinase. O piruvato produzido no citosol entra na mitocôndria por ação da piruvato translocase. A piruvato carboxilase tem como grupo prostético a biotina, que se combina com o dióxido de carbono, promovendo a carboxilação do piruvato e formando o oxaloacetato. Este passa para o citosol através da lançadeira do malato aspartato. A enzima fosfoenolpiruvato carboxiquinase converte o oxaloacetato a fosfoenolpiruvato através de descarboxilação e fosforilação. Assim, a fosfoenolpiruvato pode ser transformado em frutose 1,6-bisfosfato pelas enzimas do processo de glicólise e seguir as reações no sentido inverso. Na conversão de frutose 1,6-bisfosfato a frutose 6-fosfato, que na reação da glicólise é catalisada pela enzima fosfofrutoquinase, a hidrólise no grupo fosfato do carbono 1 pela enzima frutose 1,6-bisfosfatase. Formando frutose 6-fosfato, esta pode ser isomerizada, a glicose 6-fosfato pela fosfoglicoisomerase. Para converter a glicose 6-fosfato em glicose, ocorre a hidrólise do grupo fosfato ligado ao carbono 6, catalisada pela glicose 6-fosfatase. Tornando-se glicose não fosforilada, ela pode atravessar a membrana plasmática e ser transportada do fígado e rins para equilibrar
a glicemia do organismo. Sobre o lactato, formado no músculo que se difunde na corrente sanguínea até o fígado para a conversão à glicose, estamos falando do ciclo de Cori. O glicerol, para originar a glicose, precisa ser fosforilado a glicerol 3-fosfato e depois oxidado a dihidroxiacetona fosfato, que é um composto da glicólise, e prosseguir em direção à glicose pelas reações comuns entre glicólise e gliconeogênese. A utilização de aminoácidos para a via da gliconeogênese é muito comum para a manutenção da glicemia durante o jejum noturno, e isso não se processa só quando todas as demais reservas se esgotam após jejum prolongado. As reservas de carboidratos são pequenas, e quanto aos lipídios, os mamíferos não são capazes de transformar os ácidos graxos em glicose. Isso porque a grande maioria dos ácidos graxos são degradados a acetil-CoA, que não pode ser convertido a piruvato ou em oxaloacetato nos animais. A reação que gera acetil-CoA a partir do piruvato é irreversível. Entretanto, ácidos graxos de cadeia ímpar, além de acetil-CoA, originam propionil-CoA, que podem ser transformados em succinil-CoA, intermediário do ciclo de Krebs, e, por fim, gerar glicose. Vegetais e bactérias conseguem formar glicose a partir de ácidos graxos devido à presença de enzimas no ciclo do glioxilato, este é ausente nos mamíferos. Vamos falar então da via das pentosas de fosfato. Os animais têm uma reserva energética chamada de glicogênio. Ele é quebrado para ser absorvido pelas células e assim gerar energia. Porém, dentro da célula, essa glicose pode seguir por algumas vias, sendo uma delas a via das pentosas de fosfato. Mas o que é essa via? Ela é uma via alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato. Os produtos principais dessa via são a ribose 5-fosfato e o NADPH. Esses produtos desempenham uma importante função no nosso organismo. A ribose 5-fosfato, por exemplo, realiza a síntese dos nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Já o NADPH é um importante redutor que combate espécies reativas de oxigênio e participa da síntese de ácidos graxos. Essa via apresenta duas fases distintas. A primeira é a fase oxidativa. Nela ocorre a conversão da glicose 6-fosfato a ribulose 5-fosfato e CO2 por meio de enzimas. Já na fase não oxidativa, ocorre a transformação da ribulose 5-fosfato para ribose 5-fosfato por meio também de ação enzimática. Essa é uma imagem ilustrativa que mostra como esse processo ocorre de fato. Então, essa é a primeira fase da via, a fase oxidativa, e ela mostra a glicose 6-fosfato sendo oxidada a 6-fosfoglicerato com a redução do NADP+. Nessa fase, também ocorre a oxidação de 6-fosfogliconato com a liberação do dióxido de carbono. Já na segunda fase, ela ocorre em maior quantidade em tecidos que mais necessitam de NADPH. Portanto, as ribulosas 5-fosfatos produzidas na fase oxidativa são transformadas em ribose 5-fosfato por uma isomerase ou em xilulose-fosfato por uma epimerase. Essas pentoses 5-fosfatos são recicladas mediante atividade enzimática. As glicoses 6-fosfatos são regeneradas e podem assim seguir para uma nova fase oxidativa, permitindo a formação contínua de NADPH. Uma curiosidade sobre as enzimas da via das pentoses é que a deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase que inicia essa via tem se tornado vantajosa contra o causador da malária. A malária é uma doença negligenciada causada pelo Plasmodium falciparum. Esse parasita tem uma parte do seu ciclo vital realizado nas hemácias. Entretanto, devido à carência enzimática dessas hemácias, o ambiente intracelular se torna inviável para o parasita, fazendo com que sejam lisados e destruídos. Entretanto, se por um lado a pessoa possui essa vantagem, por outro ela deve tomar cuidado com a saúde devido à anemia hemolítica. E se você não possui esse favorecimento da deficiência da enzima G6PD, deve tomar os devidos cuidados contra o mosquito da malária.
Agora que você aprendeu um pouco sobre os processos de degradação da glicose, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!